consolados por Deus para consolar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. 2 Coríntios 1, 3 a 5. Levemos encorajamento e consolação da parte de Deus para os que, como nós, atravessam as tribulações da vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios por vários motivos, mas hoje gostaria de destacar o propósito de consolar os abatidos. As palavras-chave desta epístola são consolar e encorajar. Esta é considerada a mais autobiográfica das epístolas paulinas. No texto em apreço, Paulo traz palavras de ações de graças e de conforto aos irmãos que atravessam dificuldades, partilhando com eles a sua própria experiência. Temos a tendência de achar que os servos de Deus, muito consagrados a Ele e à sua obra, não enfrentam lutas e pressões, tanto internas quanto externas. Contudo, esse é um grande engano. Por isso, é sempre edificante e terapêutico fazermos releituras constantes de textos bíblicos que nos mostram o contrário. É sempre bom e confortador observarmos o caminhar de homens de Deus como Jó, Davi, Jeremias, Isaías e o próprio apóstolo Paulo, por exemplo. Qual o segredo da vitória de Paulo e dos demais ao passarem por lutas e pressões, externas e internas? Só há uma resposta: Deus. Olhar para Deus, depender de Deus, clamar a Deus, descansar em Deus, se refugiar em Deus. Essa é a grande diferença e o grande segredo da vitória dos escolhidos do Senhor. Quando nos encontramos desanimados e prontos para desistir, devemos mudar o foco de nossa atenção de nós mesmos e dos problemas para Deus. O desânimo não faz acepção de pessoas. Crente, descrente, velho, moço, homem, mulher, rico, pobre, todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos de desânimo. O Senhor deseja que sejamos absolutamente sinceros com Ele em oração. Ouvi certa vez de Charles Spurgeon, considerado um dos maiores pregadores, chamado até de príncipe dos pregadores. Ele disse num sermão: passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que vocês jamais experimentem tais extremos de infelicidade. O próprio Paulo diz no contexto lido que passou por tribulações acima das suas forças ao ponto de desesperar da própria vida. Ou seja, ele sentiu o desejo de morrer. Quantas vezes não nos sentimos assim também? Por mais excelente que Paulo fosse em caráter e ministério, ele era apenas um ser humano, como qualquer um de nós, sujeito às mesmas fraquezas. De repente, o que Deus quer com essa luta é trabalhar em nós, em nosso caráter. O Senhor não descarta nenhum de nós. É quando os estreitos se tornam absolutamente intransponíveis que a hora de Deus é chegada para interferir na situação. Por isso, Paulo recorre às ações de graças e procura trazer à memória o que lhe pode dar ânimo e esperança. É preciso no momento do estreito que precisamos, precisamente no momento do estreito que precisamos aprender a nos aquietar e nos refugiar em Deus. Só Ele preenche o vazio. Ele é a nossa fortaleza, é o Senhor das nossas vidas e dele vem o nosso socorro. Se há algo a ser dito neste momento, aos que atravessam estreitos e se acham desanimados, é: não percam Deus de vista. No meio das nossas tribulações, devemos trazer à memória 3 fatos. Lembrar do que Deus é para nós, lembrar do que Deus faz por nós e em nós, e lembrar do que Deus faz por meio de nós, apesar de nós. Ele começa a sua carta com uma atitude adoradora diante de Deus. Note que todas as pessoas que receberam a intervenção de Jesus nos evangelhos tinham uma característica comum. Elas se prostraram e o adoraram. Se Paulo não podia louvar por causa das circunstâncias, podia fazê-lo por causa do próprio Deus, pelo que ele é, por todos os seus atributos eternos. A situação vivida na Ásia
fez o apóstolo desesperar da própria vida. No entanto, Deus manteve a situação sob controle de tal modo que Paulo não cometeu nenhum desatino. Deus nos capacita para suportar as tribulações da vida. Deus quer que confiemos nele, não em nossos dons e habilidades. A maior finalidade do nosso chamado é glorificar o Senhor em tudo o que fizermos ou vivermos. Muitas vezes essa glorificação envolve sofrimento e morte. Um dos motivos de passarmos por tribulações é para nos tornarmos canais de bênçãos, para encorajar e consolar a outros. O Senhor continua usando parábolas vivas. Do mesmo jeito que temos sido consolados por Deus, que sejamos instrumentos para a consolação de muitos. Paulo, por exemplo, recebeu um espinho na carne, tipo de sofrimento que não sabemos definir ao certo. O que sabemos é que ele experimentou a graça fortalecedora de Deus e compartilhou esse encorajamento conosco. Não importa a natureza da nossa provação, a graça sustentadora de Deus nos basta. O sofrimento pode nos ajudar a ministrar a outros com autoridade. Pensemos nessas coisas em nome de Jesus. Amém.